no livro de Marcos. Aleluias. Capítulo 9 e versículo 14. Vamos ler alguns versículos até o penúltimo. Livro segundo escreveu São Marcos, capítulo 9, versículo 14. Os irmãos acharam? Amém. Se puderem se colocar de pé perante a palavra de Deus, vamos estar lendo então. Diz assim como o título na minha Bíblia: a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? Um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, espumando e ranhando os dentes, vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Traze-o. E trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a sua infância, respondeu. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas nos olhos: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, vendo Jesus que a multidão o concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando, agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de todos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e o levantou. Você pode adorar a Deus? A presença. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, o que o Senhor colocou no meu coração, que o Espírito Santo colocou no meu coração esta noite, é falar sobre o poder da fé. Aqui nós estamos vendo uma passagem muito forte, aonde fala de um menino que estava possesso desde a sua infância, algo que estava sobre aquela família, uma necessidade que aquele pai estava. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, no livro de Hebreus, que os patriarcas, eles foram justificados pela fé. A Bíblia vai nos dizer que quando a raça humana estava vivendo uma geração pecaminosa, Deus chamou um homem chamado Noé, aleluia, e instruiu ele a fazer uma arca. Noé ouviu a voz de Deus, pela fé a Bíblia vai dizer que ele faz aquela arca, mas a humanidade não estava acreditando que Deus ia acabar o mundo com água. A humanidade não estava acreditando que o Senhor ia exterminar com a sua raça, mas Noé ouviu a voz do Senhor, e pela sua fé a Bíblia vai dizer que a sua casa e ele foram salvos pelo Senhor. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, de um homem chamado Abraão. Este homem era da terra de Ur, uma terra que era idólatra, o seu pai era idólatra, a sua casa era idólatra. Mas um dia ele ouviu uma voz diferente que dizia: Abraão, sai do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. A Bíblia vai dizer que Abraão é o pai das nações. Por quê? Porque ele teve fé e ouviu a voz do Senhor e foi em direção à voz do Senhor. E você vai ver no Antigo Testamento, se eu for decorrer todos, você vai ver que eles foram justificados pela fé. A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele promete um filho a Abraão e Sara. Sara era estéril. Sara já estava com seus 90 e poucos anos. Pelos olhos humanos, ela não teria mais filho.
Suas regras já haviam sido passadas. Mas ela creu. No livro de Hebreus diz que Sara creu, então por isso ela concebeu Isaac. Glória a Deus. Eu quero te dizer essa noite, aleluia. Se você entrou neste lugar com alguma dúvida, se você entrou nesse lugar talvez com algo no seu coração que está impedindo de ver o agir de Deus ou de viver o agir de Deus na tua vida, comece a tirar isso que está no teu pensamento, no teu coração, e comece a olhar para Ele com os olhos da fé, aleluia, porque só diante da tua fé que Ele vai fazer um sobrenatural neste lugar. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus estava com Pedro, Tiago e João. Ele estava descendo do monte. Ele havia feito a sua transfiguração, mostrado a sua glória perante esses 3 discípulos. E quando ele está descendo, havia 9 discípulos que haviam ficado lá embaixo. E esses 9 discípulos estavam esperando a volta de Jesus, a volta de Pedro, Tiago e João. De repente, em meio à multidão, foi um homem, um pai necessitado. Estava precisando de um milagre. Ele sabia que os discípulos andavam com Jesus, que os discípulos estavam operando milagres. E a Bíblia vai dizer que esse pai, ele socorre, ele pede socorro aos discípulos. Só que os discípulos vão repreender aquele demônio que estava naquele menino e não conseguem. E quando eles não conseguem, a Bíblia vai dizer que os fariseus então começam a discutir, a debater. E eu quero parar aqui e trazer para a igreja esta noite que tem muitos discutindo sobre quem é o melhor, quem é o maior, e as almas estão morrendo. Satanás tem levado para o abismo, e nós estamos ficando cegos diante da situação, diante das coisas. E Deus esta noite, Ele quer uma geração, aleluia, que viva pela fé, que haja pela fé, aleluia, que olhe pela fé, que ande pela fé. Uma geração que faça a diferença, uma geração que não se preocupe com coisas materiais, mas se preocupe com coisas espirituais. Uma geração que vai em busca do seu milagre. Uma geração que não pare por qualquer coisa, mas vai em busca daquele que pode dar vitória. Meu Deus. O interessante é que aquele homem, ele sai em meio à multidão. E se você for olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que na multidão existiam classes. Dentro dessa multidão que seguia Jesus, dessa multidão que acompanhava Jesus, dessa multidão que andava com Jesus, existiam 3 classes. E a primeira classe dessa multidão era a classe dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes que conheciam a lei do Senhor, mas não conseguiam ver que Jesus era o filho de Davi, que Jesus era o Messias, que Jesus era o prometido. E eles tentavam de todas as formas fazer com que Jesus viesse a pecar, a vacilar, mas Ele é o Senhor dos senhores. Ele contempla todas as coisas e Ele sabe todas as coisas. E de maneira nenhuma Jesus ficaria confundido, porque Ele veio do Pai. Aleluia. Deus. Mas existia esta classe, a classe dos críticos. E dentro da igreja, em meio à multidão, em meio ao povo, existem pessoas que entram dentro da igreja para criticar. Não conseguem ver o agir de Deus. Não conseguem ver na simplicidade uma palavra, o poder sobrenatural que ela tem. Não consegue contemplar a palavra porque critica, ou se fala mal, ou se age mal. Mas eu quero te dizer uma coisa esta noite: você não faz parte desta classe. Você faz parte da classe dos adoradores, da classe daqueles que buscam, da classe daqueles que creem, da classe daqueles que querem o milagre. A segunda classe era a classe dos curiosos. A Bíblia vai dizer que em meio à multidão muitas pessoas iam para ver o que Jesus podia fazer, o potencial que Ele tinha, aleluia. Mas na hora deles quererem mudar, eles não queriam mudar, eles só queriam o milagre de Jesus, mas andar com Jesus não queriam. E existia esta classe. Mas a terceira classe era a classe daqueles que eram necessitados,
e viam em Jesus, aleluia, a fonte que podia, aleluia, mudar sua história. Viam em Jesus, aleluia, aquele que podia mudar sua trajetória, aquele que podia fazer um milagre, aquele que veio para transformar, para mudar a situação. Eles viam em Jesus aquele que podia suprir toda a sua necessidade, tanto espiritual como física, como sentimental, tudo do ser humano. Oh, aleluia. Deus, aleluia. E esse pai tinha essa necessidade. Havia batido na primeira porta daqueles que andavam com Jesus e não teve vitória. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele chega a Jesus, Jesus para em meio à multidão e manda chamar. Sabe por quê? Eu quero dizer uma coisa: Jesus jamais vai virar as costas para você. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que todos que foram até Jesus clamando por alguma necessidade, todos que foram até Jesus pedindo uma mudança, de maneira nenhuma Jesus virou as costas. Pelo contrário, ele parou e ele operou um milagre. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que ele para diante dessa diversidade, diante dessa necessidade desse pai. Então ele manda chamar o menino, ele para tudo. Estavam discutindo, estavam debatendo, mas Jesus mandou parar tudo, porque a necessidade é a prioridade dele. A necessidade é o que ele quer para operar o milagre. A tua necessidade é a prioridade para ele transformar. Aleluia. Deus, aleluia. Talvez você nunca sentiu Jesus de verdade. Talvez você já só ouviu falar que ele faz milagre e ainda não viu um milagre na tua casa, na tua vida. Eu quero te dizer uma coisa: ele está aqui esta noite para operar um milagre na tua vida, para transformar a tua vida, para mudar a tua história. Porque eu quero te dizer uma coisa: lá no mundo a gente vale pelo que tem, aleluia, mas aqui a gente vale pelo que é, aleluia. Aqui, aleluia, ele olha para ti lá dentro, no profundo do teu coração, e ele diz assim: não importa se tu é rico, se tu é pobre, o que importa é que eu te chamei, eu te escolhi e eu te ergo. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia vai dizer que vão lá buscar o menino. E quando o menino chega a Jesus, ele chega arrastado, ele chega carregado, porque ele estava possesso, ele estava sobre uma legião, sobre um demônio, sobre demônios. E Jesus então começa a falar com aquele pai. E Jesus pergunta para aquele pai: há quanto tempo isso lhe sucede? Jesus estava perguntando para ele: há quanto tempo tu tem passado por esta luta? Há quanto tempo a adversidade está dentro da tua casa? Há quanto tempo tu não sorri mais? Há quanto tempo tu não pula mais? Há quanto tempo tu não consegue dar um brado de glória verdadeiramente saindo do teu coração com a tua vitória? E ele olha para Jesus e diz: Senhor, desde a sua infância, e quando o demônio se apossa dele, ele vai definhando, ele range os dentes. O demônio tentava destruir aquele menino. Irmãos, não vivemos tempos diferentes. Se você olhar, tem famílias destruídas pela droga, tem famílias destruídas pelo alcoolismo, tem famílias destruídas por tantas coisas, pela prostituição, pelo roubo, por tantas coisas. E esse mesmo demônio que agia nesse menino tem agido nessas famílias para tentar destruir, e as pessoas não conseguem reagir diante da adversidade, sabendo que Jesus pode mudar a história. Mas aquele homem, aleluia, mesmo diante daquela adversidade, mesmo diante de ter chegado para os seus discípulos não conseguido, ele não parou, ele insistiu até chegar em Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: talvez você ainda não chegou em Jesus, mas esta é a noite de você chegar nele, tocar nele, buscar ele, sentir ele e receber dele. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Ramandarás
Aleluia. Necessidade. É na hora da necessidade que a gente ora mais. É na hora da necessidade que a gente busca mais. Não é assim? Quando a vida tá boa, não dá vontade de orar, não dá vontade de ir na igreja. Mas quando acontece uma adversidade na nossa vida, nós queremos buscar aquele que pode mudar a história. Mas eu quero te dizer uma coisa: você chegou no lugar certo, porque ele muda a história. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Da honra e toda a glória. Meu Senhor, O interessante é que aquele pai olha para Jesus e diz: Senhor, se tu pode, ajuda-nos. Aleluia. Você crê que ele pode? Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o que você veio buscar esta noite, mas você crê que Glória ele a Deus. pode? Aleluia. aleluia. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver no livro de Lucas, capítulo 8, versículo Glória a 40, Deus. uma história de um pai que estava com sua filha à beira da morte, enferma. Um pai chamado Jairo, chefe da sinagoga, havia escutado que Jesus estava retornando. E em meio à multidão ele vai até Jesus e se joga aos pés de Jesus e pede que Jesus vá até a sua casa. Um homem que tinha autoridade, um homem que tinha posição, mas lá dentro do seu lar tinha uma filha enferma. E quando nós temos uma necessidade, aleluia, o protocolo tem que cair por terra, aquela ponte tem que cair por terra, e nós temos que buscar nossa bênção, nós temos que adorar, nós temos que nos rasgar e encontrar Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Interessante que Jairo, como chefe da sinagoga, todos o conheciam. Ele poderia pensar assim: eu sou um chefe, eu tenho autoridade, como eu vou me chegar e jogar aos pés de Jesus, aquele que é criticado pelos sacerdotes? Mas a necessidade dele era maior. Havia sua filha lá, a única filha de quase 12 anos, enferma à beira da morte. E a Bíblia vai dizer que ele vai de encontro com Jesus. E quando Jesus vê ele se arrastando ali, se jogando a pedir ajuda, Jesus imediatamente levanta aquele homem e começa a andar em direção à sua casa. Sabe por quê? Porque ele para diante de uma necessidade. Ele para diante de um coração quebrantado. Ele para diante da tua aflição. Se você pensa que Jesus não ouve a tua oração, a tua súplica, eu quero te dizer essa noite: Ele tem ouvido e Ele vai te dar vitória. Aleluia. Era mandará, Senhor, canta, mandarai. Ele vai. E a Bíblia vai dizer que ele está caminhando com Jesus. E quando ele está no meio do caminho, acontece um milagre, acontece algo inesperado. A Bíblia vai dizer que uma mulher com fluxo de quase 12 anos queria um milagre, queria cura. Havia procurado os médicos, havia gastado tudo que tinha, e eles haviam dado a pior notícia: não tem cura. Mas ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, aleluia. E sabe o que ela pensou? Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. A fé dela já saiu movida de dentro da sua casa, encontra o mestre. A Bíblia vai dizer, aleluia, que talvez ela se deparasse com adversidades. Talvez se ela olhasse para a multidão dissesse assim: olha, lá vem a imunda, lá vem aquela que vai contaminar, sai de perto. Mas ela não se preocupou, Rodoti, com o que as pessoas iam falar. Ela se preocupou em ser curada, em tocar nele, em conhecer ele, em receber a cura dele. Glória a Deus. Aleluia. Não te preocupa. Não te preocupa com o que os outros vão falar. Te preocupa em encontrar Jesus, sentir Jesus, viver, aleluia, é isso que tu está sentindo aí dentro de ti. É Ele, aleluia, dizendo que está contigo e ouvindo o teu clamor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que ela toca. E quando ela toca, ela é curada. Só que o interessante, irmão, que nenhum milagre fica oculto.
O milagre, ele tem que ser visto, não é, irmã Diara? Glória a Deus, Ele aleluia. tem que ser falado. Para o nome de Deus ser glorificado. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus para. E Jesus estava no meio da multidão, estava indo à casa de Jairo, a sua filha estava quase morta. Mas ele precisa parar, porque ali saiu virtude, saiu poder. Alguém com fé tocou nele, algo mudou ali. E Jesus precisava testificar essa fé. Eu quero te dizer uma coisa, aleluia. Jesus vai te usar para ser, aleluia, você ser fonte de fé para as outras pessoas, você ser testemunho para as outras pessoas, aleluia. Nós somos testemunhos. A Bíblia diz, aleluia, que quando o Espírito Santo viesse sobre nós, nós seríamos testemunhas nessa terra. Você testemunha da glória de Deus, você testemunha da bênção de Deus. Você está aqui para viver as bênçãos de Deus, viver a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não pensa que esta luta vai ser para todo o tempo. No momento certo, ele vai dar um fim nisso. E o nome dele vai ser glorificado. Glória a Jesus. No momento certo, Jesus vai chegar como chegou na casa de Jairo, como parou para a mulher do fluxo de sangue, como mandou chamar o filho daquele homem. E ele vai dizer, deu, basta. A partir de hoje a vitória é tua. Acabou. Glória a Deus, aleluia. E quando a vitória vem, irmãos, é algo sobrenatural. Aleluia. A gente nem espera quando ela chega. Oh, glória. E quando ela chega, a gente fica tão eufórico, tão grato a Deus, Aleluia. que às vezes até a nossa fé se abala de tantas coisas que vem. E você não vai acreditando das bênçãos que o Senhor vai entregando. Porque Ele, quando chega a hora da tua vitória, não há Satanás que impeça. Ele te dá a vitória, aleluia. Ele te dá a vitória, aleluia. Ele te dá a vitória. Aquela mulher, aleluia, com 12 anos com aquele fluxo, 12 anos com aquela enfermidade, ela foi e tocou naquele que podia mudar sua história. E a Bíblia vai dizer que Jesus para e diz, alguém me tocou. Alguém me tocou. O interessante nesta passagem, que é muito conhecida, é que aquela mulher não tinha só uma doença fisicamente, ela tinha uma doença espiritualmente. Porque você imagine uma mulher que queria ter uma família, queria estar perto de filhos, ela tendo que ficar isolada porque era considerada imunda. Você imagina o sentimento, o coração que vivia aquela mulher dia a dia, gastando tudo que ela tinha e não obtivendo nenhuma vitória. Mas quando ela tocou nele, aleluia, ele disse, não foi ninguém que me tocou, mas foi alguém especial, alguém que eu vou mudar a história, alguém que eu vou fazer conhecida, alguém que eu vou justificar, alguém que eu vou levantar, alguém que eu vou exaltar. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ela relutou a falar. Ela já estava curada, mas ela relutou por tremor a ele. Ela estava diante dele, mas ela levanta a sua mão e diz, Senhor, eu te toquei. Glória a Deus, aleluia. E Jesus diz, filha, a tua fé te salvou. Glória a Deus, Vá em paz. aleluia. Como é que está a tua fé, irmão? Como é que está a tua fé, irmã, esta noite? Meu Deus, aleluia. Como é que está a tua situação? Será que ela é maior que o teu Deus? Será que ela é maior que o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar? Será que ela é maior do Deus que entrou naquela fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego e nenhum se queimou, não havia chama naqueles três? Será que ela é maior que o teu Deus que passou a noite com Daniel na cova daqueles leões? Glória a Deus, Ela aleluia. não é maior. Entenda uma coisa,
que enquanto Jesus estava operando um milagre naquela mulher, veio um da casa de Jairo e diz: olha, Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. Quantos não chegam para nós e não nos dão sempre uma notícia de derrota? Para se levantar, para colocar a gente para baixo, tem 500. Para te dar uma mão de fé, é só Ele, aleluia. É só Ele que está do teu lado, é Ele que é teu amigo, é Ele que intercede por ti, é Ele que luta por ti, é Ele que chora por ti, foi Ele que foi para a cruz do Calvário por ti, foi Ele que ressuscitou por ti, é Ele que está contigo. É Deus, aleluia. Oh, glória. Só que ele estava ali, e ele olha para Jairo e diz: olha, crê somente, e ela será salva. Aleluia. Quando o pai do menino diz: Senhor, se pode, ajuda-nos, Jesus olhou para ele e diz: se tu crer, tudo é possível. Glória a Deus. Tu está entendendo? Jesus, ele está olhando para ti hoje e está dizendo: se tu crer, tudo é possível. Glória a Deus. Se tu crer, Aleluia. tudo é possível. Se tu crer, tudo é possível. Jesus está dizendo para a tua vida: não importa se ela morreu, não importa se ele está aqui endemoniado, não importa. Se tu crer, tudo é possível. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O interessante é que quando Jairo estava indo, ele estava levando Jesus até a sua casa. Mas quando aconteceu aquela notícia de vir até o encontro dele dizendo: olha, tu não incomode mais o mestre, porque a tua filha já está morta, a situação já não estava mais na mão de Jairo, a situação estava na mão dele. Porque o que é possível nós fazemos em buscar Ele. O que é impossível Ele faz: ressuscitar, transformar, libertar, curar. O que é possível você pode fazer: orar, jejuar, buscar, se entregar, ser fiel, se santificar, aceitar, andar com Ele. Mas o que é impossível, Ele vai fazer. Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai restaurar, Ele vai salvar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Era impossível a situação que estava ocorrendo agora para Jairo, mas era possível para ele. E a partir daquele momento, Rodoti, aleluia, não Jairo mais estava carregando Jesus, mas Jesus estava carregando Jairo. A partir daquele momento ele diz: a partir de agora é eu que te carrego, é eu que te levo, é eu que estou com as tuas forças, é eu que te sustento, é eu que te consolo, é eu que vou lá, é eu que mudo, é eu que faço. Glória a Deus, aleluia. Ela mandará, suriande, canta, mandarai. Infelizmente, irmãos, estamos vivendo tempos de incredulidade, aonde Jesus diz: ó geração incrédula. As pessoas entram e não creem mais. As pessoas entram, falam da boca para fora, porque quando a situação bate na porta, a fé some. E Jesus só está dizendo: se tu podes, crê. Porque se tu crê, tudo é possível. Glória a Deus, aleluia. Jesus só está dizendo: crê somente e ela será salva. Crê somente e tudo vai ser transformado. Crê somente e eu mudo. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus entra na casa de Jairo, o cenário já estava formado. A sua filha já estava morta. Os pranteadores já estavam chorando, irmã. Qual é o nome da irmã? Tamires. Havia pranteadores, Tamires, lá chorando. Sabe por quê, Tamires? Porque quando a derrota bate na nossa porta, vem 500 tentar nos consolar. Mas quando nós estamos ali tentando vencer, ninguém bate a porta para dizer: você quer ajuda? Eu te ajudo a te levantar. Você quer? Eu te ajudo. Mas quando a morte chega, que acabou, todo mundo está lá como urubu. Mas Jesus, aleluia, que é o consumidor de toda a tua vitória, Ele está na tua luta e Ele que te ajuda a vencer. Glória a Deus. Deus, aleluia. Quando Jesus olhou para eles e disse: ei, por que vocês choram? A menina não está morta, mas ela dorme. E sabe o que eles fizeram, irmão? Começaram a rir, porque já estavam acreditando que a menina estava morta. Mas aquele que entrou lá é aquele que ressuscita morto.
possível ao que crê. Tudo é possível. Mas eu vou te dar uma palavra, Tamires. O pai estava com dúvida naquele momento. E ele disse com lágrimas nos olhos: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Talvez tu esteja com falta de fé aqui, ó. Mas o Senhor vai te ajudar esta noite. E esta noite Ele vai te encher. E você vai sair daqui, aleluia, com uma fé sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Tem mais um pouquinho de retorno? Aleluias. Por quê? Vocês choram. A menina não está morta. E eles começam a rir. E a Bíblia vai dizer que Jesus então manda todos embora. E só fica Jesus, Pedro, Tiago e João. E o pai da menina. Aleluias. Tem momentos da nossa vida, muito obrigada, que nós precisamos sair fora daquele meio que só nos traz incredulidade. Daquele meio que só quer você na abundância. Mas quando você está no calabouço, ninguém mais quer ficar perto de você. Tem momentos que você tem que puxar alguém de oração e andar com essa pessoa para orar, para jejuar, para buscar a tua vitória. Vai ter momentos que você vai ter que crer só no poder de Deus e saber que Jesus está contigo e não te abandonou e vai vencer contigo. Vai ter momentos que todos vão sair da tua casa. Aqueles que enchem o teu lar vão ter que sair e você vai ter que ter uma intimidade com Ele para ver o milagre vir dele. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o pai do menino, ele disse a Jesus: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Ele queria um milagre. Ele chegou até Jesus com a sua fé ofuscada, porque a primeira tentativa havia falhado. Eu quero dizer uma coisa: tem muita gente que entra na igreja com expectativa em pastor, com expectativa em pregador, com expectativa em levita, com expectativa na igreja. Mas se você entrar com essa expectativa, você vai sair com a tua fé ofuscada. Entra com a tua expectativa nele, porque a glória é dele, o louvor é dele, tudo vem dele, a tua vitória é dele, tudo é para ele, é para ele. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Jesus sabia que ele estava com a fé ofuscada, mas Jesus estava com ele. E mesmo que ele estava com a sua fé ofuscada, ele pediu ajuda. E todo aquele que pede ajuda, Jesus dá ajuda. A Bíblia vai dizer que o povo começou a olhar, o povo começou a murmurar. O demônio que estava naquela criança, naquele jovem, começou a se envolver, começou a se debater. Eu quero te dizer uma coisa: quando Jesus chega para te dar vitória, o diabo vai se levantar, o alvoroço vai começar. Mas fica firme, porque Ele está dando ordem para a tua vitória chegar. Ele está dando ordem, aleluia, para tudo acabar. Glória a Deus, aleluia. Quando ele entrou no quarto da menina, ela estava morta. Mas ele disse: levanta-te. E ela levantou. Apenas com uma palavra: levanta-te. E ela levantou. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus, ele se encontrou com a viúva de Naim, que ela estava carregando o seu único filho naquele caixão, que a multidão que andava com ela estava ali triste, a multidão que estava com ela estava feliz. Ele só tocou no esquife e mandou levantar. E ele levantou por uma palavra, porque a palavra dele tem poder. A Bíblia diz, aleluia, que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não hão de passar. A palavra dele tem poder. Tudo que ele fala tem poder, aleluia. A Bíblia vai dizer que havia um centurião e ele manda chamar Jesus até a sua casa. E quando Jesus está na beira do caminho, ele manda lá pessoas até Jesus dizendo: manda uma palavra que o meu servo vai ser curado. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus tem poder. Se ele diz que vai mudar, vai mudar. Se ele diz que vai te dar vitória, ele vai te dar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Aleluias. Te coloca de pé, irmão. A Bíblia vai dizer que o demônio começa a agitar o menino. A multidão começa a contemplar a situação. Glória a Deus. E Jesus então prontamente acaba com aquilo que estava acontecendo, dizendo: ei, espírito imundo, eu te ordeno, sai desse menino agora e não torne mais a ele uma palavra, irmão, uma palavra. Você vai sair daqui essa noite com apenas uma palavra. Ele pode e você crê. Ele pode e você crê. Apenas uma palavra. E a Bíblia vai dizer que aquele demônio jogou o menino no chão, e como o menino se estivesse morto, a ponto da multidão dizer: morreu, acabou. Eu quero dizer uma coisa: às vezes a situação vai chegar num estágio que todos vão dizer assim: não tem mais volta, ele não volta mais para Jesus, ela não muda, a situação não vai se reverter, aleluia. Mas Jesus vai chegar, vai pegar pela mão e vai erguer, porque ele ressuscita aquele que está morto, ele transforma aquele que está no mundo, ele faz o milagre, ele pode fazer o milagre. E ele te diz esta noite: se tu crê, tudo é possível. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te convidar a vir na frente. Glória a Deus. Aqueles que têm uma causa impossível esta noite.